Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu, Nelson, e o meu pastor Eliseu Fúvio, hoje aqui na nave da igreja, né, pastor? Mudamos de local, né? Mudamos de local, sentado no banquinho aqui, na cadeirinha, onde todo domingo, toda quarta, toda sexta tem culto, fora os outros trabalhos que a igreja fornece para os irmãos, né, para a membresia. E a gente está aqui para falar semana de carnaval, né? A nossa proposta, né, é trazer uma apologética em defesa da nossa fé, em defesa daquilo que nós acreditamos, Sim. daquilo que nós professamos e como uma voz aí para estar debatendo aquilo que nós estamos vendo, né? Vendo e ouvindo. E a semana de carnaval é um momento onde surge muito assunto, né? Essas últimas, sempre tem, mas semana de carnaval sempre tem muitos assuntos, né, relacionados a isso daí. E já vou entrar no tema aqui, no primeiro tema que a gente vai discutir, que é carnaval. Cristianismo, carnaval, cristão no carnaval. A gente tem visto, cada ano que passa, pastor, parece que a gente tem visto mais ousadia do diabo na vida dessas pessoas, né? Porque assim, existia no passado uma algeriza ao carnaval, a gente sempre negou o carnaval. Depois de um tempo surgiu algumas pessoas que diziam, não, o carnaval é uma oportunidade para a gente evangelizar. E esse ano a gente está vendo muito cristão curtindo o carnaval, né? Descaradamente orando pelo carnaval, abençoando, cantando e celebrando o carnaval, né? Eu vou passar 1 ou 2 vídeos aqui sobre carnaval e aí a gente volta comentando. Vamos ver. Novos começos. Olha a vibração do pessoal aí. Muita energia boa. Alô, novos começos. Igreja no carnaval, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Por que o crente vai pro carnaval evangelizar lá? Por que o crente vai pro meio da mulher pelada, do homem drogado? A menina crente vai entrar no meio do carro alegórico para alguém falar besteira na orelha dela. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz, fugir, para sair fora, para vazar, para correr, para distanciar da aparência do mal. Eu prefiro a igreja no retiro orando, que a igreja no bloco de carnaval sambando. Eu prefiro a igreja dentro do templo fazendo congresso, que a igreja na folia, pulando e dando folheto. Porque enquanto tem muita gente dando folheto, tem muita gente desviando com folheto na mão. O pastor viu aí, né? Que loucura. Doideira. A gente estava comentando aqui antes da gente abrir aqui, que parece que quanto mais o tempo vai passando, pior vai ficando nessa questão, né? O que eu analiso assim porque o carnaval não é uma festa que surgiu agora, é uma festa antiga, né? Tem alguma origem no deus Baco, Dionísio. Sim. Naquela época lá da época cristã, na época da Bíblia, também tinha as festas pagãs, onde as pessoas elas andava pelas avenidas com carros para poder fazer a festa, e era muito regado a vinho, muito regado a orgia sexual. E não mudou nada, né? O carnaval só piorou. Só piorou, eu acredito que piorou. O carnaval, ele é conhecido como a festa da carne. Aqui em Romanos 8, tem Romanos 8:7, diz assim, só para contextualizar, né, o que a gente está falando, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora imagine você, uma festa da carne, uma festa onde se propaga isso, onde Satanás ele abre mesmo a porta do inferno e manda para principalmente aqui no Brasil, né, manda todos os demônios tomar conta da cidade, do país. E aí, com a pseudo, né, ideia de que a igreja vai evangelizar nesses dias, solta jovens despreparados, solta muita gente despreparada para poder estar evangelizando no carnaval. É uma coisa muito perigosa. Eu não sou totalmente contra, e olhando pela palavra, né, é muito mais louvável que a igreja ela se retire nesses dias, como fazia antigamente. Sim. Os retiros de carnaval. Eu mesmo participei desse carnaval, num retiro de carnaval, onde estava toda a igreja reunida, longe dessas imagens, longe
dessa festa que traz a carnalidade totalmente aflora o pecado. Infelizmente a igreja se perdeu. Mais uma vez aqui nós temos que entrar em defesa do evangelho. Olha, acabamos de ver uma moça, né, com a Aline Barros, referência anos 90, nos anos 2000, louvores. Quantos louvores a gente canta na louvores. igreja dela? Agora fala assim, ela tá certa, ela tá errada, qual a opinião? A opinião que ela está totalmente equivocada. Ela não deve fazer parte. Não, jamais. Abrir um carnaval por causa de questão financeira, quer dizer, isso é se vender a uma... Né? Então, Você vendeu o inimigo. eu gostaria de deixar bem claro que a igreja, ela se perdeu, ela está perdida em relação a isso. A igreja não deve fazer parte de nenhuma festa, principalmente sair nas ruas, avenida, com bloquinho de carnaval, batuque na igreja, tudo isso. Quer vir o quê? Que diferença que nós estamos tendo, Nelson? Nenhuma diferença. Então nós temos que tomar muito cuidado, infelizmente, ver essa proliferação que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela realmente está fazendo parte de tudo isso. Não que ela está ali para fazer a diferença. Fale para mim que diferença que a igreja está fazendo no meio de tudo isso. As pessoas estão vendo essa diferença? Muito provável que não. E ninguém vai para o carnaval, mas lá a gente vai evangelizar. Qual é a possibilidade de a pessoa que está indo para o carnaval estar aberta ao evangelismo, estar aberta à mensagem? Eu vi uma justificativa de uma dessas pessoas dizendo assim, mas Paulo, quando foi no Areópago, quando falava com os gregos, ele citava filosofia, dele nós vivemos, neles existimos, tá? citando filósofos e tal, né? Como se fosse justificativa, não, porque Paulo foi pro Areópago, eu posso ir pro carnaval. Só que o cara esquece que ele não era Paulo, né? Paulo ainda dizia, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço, né? Paulo Então, não é só isso. Se mortificava. O cara que não faz nada o ano inteiro, ele quer evangelizar no carnaval. Não é só isso, né, Nelson? Você disse muito bem, Paulo, totalmente preparado. Eu até, se a pessoa ficasse em preparo para isso, porque tem que ter muito preparo. Você vai para a guerra. Você vai para a guerra frontal. Agora, como que você coloca aí uma igreja com pessoas totalmente despreparadas, com jovens despreparados, pessoas que, em prol de ganhar uma alma, será que você não está pondo muito mais alma em risco? Né? Que é isso, você pega a juventude de hoje, ela já não é firme na igreja. Imagine você imagine você levando ela para um carnaval onde tudo é liberado. Nesses dias de carnaval, eu tenho imagens aí de pessoas fazendo sexo no meio da rua. Sim. Pessoas se drogando no meio da rua. Fora briga também, né? Fora briga. Assalto, quer dizer, eu não vejo isso com bons olhos, sinceramente. Eu jamais pegaria a nossa igreja para criar um bloquinho para poder evangelizar no carnaval. Tem tantas outras épocas para você evangelizar, fora dessa época, porque é como você disse, nessa época não existe diferença. E se você está ali, você faz parte daquilo ali. Sim. E fora que também tem aquela questão de rede social hoje. Tem muita igreja aí que ela tá inerte o ano inteiro, mas chega no bloquinho do carnaval, não, vamos fazer um bloquinho gospel, porque sabe que vai dar polêmica, porque sabe que vai chamar atenção, porque sabe que vai aparecer na mídia. Durante o ano não se movimenta, mas no carnaval ela quer fazer, né, e despreza toda aquela Romanos 12, né? Não vos conformeis com o mundo, mas seja transformado não se amolde ao padrão do mundo. A gente está cada vez mais se mudando. Tem um assunto que a gente vai trazer para um outro vídeo, de uma igreja casa, fazendo balada para atrair jovens. Então, todo um cenário de balada. Tem até o bartender, o drink não tem álcool, mas toda uma vestimenta de balada para fazer um culto na balada, porque aquela questão de você tem que se moldar ao mundo para atrair as pessoas. E aí contraria totalmente, né? Você ir pro carnaval, você está se moldando também a essa festa. Você não precisa de bloco evangélico, você não precisa disso daí. Estou preparando uma palavra para me trazer aqui nos nossos domingos agora, a respeito disso, sobre essa... Até um spoiler, né? Tá dando spoiler, anota aí. Um spoiler para quem quiser assistir o próximo culto nosso. Falando exatamente sobre essa questão da diferença que existe do cristianismo moderno. É um cristianismo sem Cristo, é um evangelho sem evangelho, como já dissemos aqui. Sim. Porque qual é a diferença que tem aquele que serve a Deus e aquele que não serve?
A Bíblia fala assim que outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, de quem serve a Deus e quem não serve. Existe uma diferença, tem que existir uma diferença. Essa diferença não pode ser igualada nessa, né, como eu disse, nessa pretensão de se pregar o evangelho, de usar a palavra de Paulo que disse assim, fiz de tudo para ganhar alguns de tolo, para ganhar os tolos. Isso não é se fazer de tolo, isso é ser próprio tolo. Sim. Isso eu creio que essa igreja, além de não estar fazendo a diferença, está escandalizando aqueles que estão fazendo a diferença. É um escândalo para o evangelho hoje. Não que a nossa raiz seja antiga, né, porque nós somos mais antigos, principalmente eu, de uma parte mais antiga, né, posso falar, nós estamos num tempo moderno. Não, a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Hoje o evangelho é da lacração, né? Os pregadores hoje são da lacração, eles gostam de lacrar em cima de palavras jogadas ao ar, né? Pode ver, faz sucesso aqueles pastores que gostam de lacrar para poder ter engajamento. O corte, o engajamento. O que nós estamos vendo, misericórdia. Nós temos que nos levantar mesmo com voz profética e dizer, não, isso não é igreja, isso nunca foi igreja, isso não tem a ver com o povo de Deus. Não tem a ver com o cristianismo. Não tem a ver com o cristianismo, tem a ver com o paganismo, tem a ver com a festa da carne, com a festa da carne. E a Bíblia fala que Deus não se agrada na carne, não adianta. Hoje especialmente eu fiquei muito incomodado com isso daí. O senhor falou da sua pregação de domingo, e hoje meu devocional foi sobre quando a gente parou de falar do céu, né? Porque as igrejas hoje, essas igrejas que estão no carnaval, você percebe que eles não falam mais de céu. Eles falam sobre conforto terreno, sobre prazer na terra, sobre prosperidade aqui, e a gente perdeu a perspectiva da eternidade. A gente não fala, pelo menos essas igrejas, principalmente essas igrejas, as igrejas do carnaval, duvido que eles falem sobre céu. Não, é porque parece que esse mundo aqui, ele se tornou o céu dessas pessoas. O alvo deles é aqui. É o alvo, claro. Se tornou o céu. Estão sendo como Esaú, trocando um direito de algo futuro por um momento. Prato de lentilha. Por um prato de momento. É terrível isso. Eu não vejo... eu vejo uma geração de jovens, começando analisando os nossos jovens aqui. Uma geração de jovens rasos, que não tem profundidade, que não conhece a Deus de verdade, que estão vivendo um pseudo-evangelho de palavras, de coisas que falam. E infelizmente o coração dessas pessoas está muito mais ligado ao mundo do que ligado ao céu. E infelizmente nós estamos vendo aquelas pessoas que antes eram espelho para nós, hoje cometendo assim tristeza. É com muita tristeza ver pessoas como a Aline Barros, que nós acabamos de ver aí, se prestando Ricardo Gondinho, o próprio Silas Malafaia falando sobre com o pessoal arrecadar dinheiro. Não é só isso, né? Com o pessoal com uma banda não, como chama esse pessoal que toca no carnaval? Os bloquinhos não, a bateria, uma bateria de carnaval lá em cima do púlpito, para sair às ruas, para falar do evangelho. Acho que tem até uma boa intenção em tudo isso, né? A intenção é boa, mas, meu irmão, a gente não vive de intenção, a gente vive da palavra. A gente tem que saber, o exemplo vem pela palavra, não é aquilo que eu acho, aquilo que você acha, aquilo que nós decidirmos achar, que está fazendo essa igreja sem diferença. E parece que a gente perdeu a pegada que Jesus nos ensinou, né? Jesus, quando ele veio, ele subverteu o sistema. Por quê? O que chora é o feliz, o rico é o pobre, o que dá é o que recebe, né? Então ele nos prega um evangelho que é o do contrário do mundo. E a gente está cada vez querendo parecer mais o mundo. Tem o carnaval. Ao invés da gente falar assim, não, nós somos contra o carnaval, a gente é o que chora nessa festa. Né? Jesus provavelmente falaria dessa maneira. A gente é parecido com o carnaval, é nosso carnaval gospel aqui. Então, Jesus veio nos ensinar a ser contra o sistema. E a gente está cada vez mais tentando adaptar o sistema para não chocar. Porque se você for ser contra o carnaval, você vai ser radical, né, reacionário. Então, o que parece é que o evangelho, ele tem que trazer uma diferença. É contra a cultura. É contra a cultura, é contra todo esse sistema. Aí você pega algumas pessoas, pastores, que
que apoiam, além de apoiar o carnaval, apoiam os filhos que têm problema com homossexualidades. É um monte de coisa que você vê, você vê na internet totalmente passando direto essas coisas. Então, infelizmente, é com dor no coração que a gente pode falar que caminho que a nossa igreja, eu falo nossa igreja no sentido universal, no geral, que caminho que essa igreja está tomando, misericórdia. No Brasil hoje nós estamos perdidos. Cadê a voz? Cadê a voz de homens de Deus para falar assim, não, isso não está certo, não está certo. Isso nunca esteve certo e não está certo. Não é uma estratégia para evangelizar, não é uma estratégia para ganhar almas. Esse aí é um argumento falso, sabe, um argumento falso, é um sofisma dizer que o carnaval é para se ganhar pessoas. Não, o carnaval você não se ganha, você se perde pessoas. Você perde pessoas. Quantas pessoas, quantos filhos de pastores, quantos jovens que estavam na igreja antes e hoje estão envolvidos em um monte de porcariada. Então, infelizmente, nós temos que nos posicionar totalmente contra. E aqui na Igreja Batista de Redenção a gente não pula carnaval, a gente não tem bloco. O máximo que a gente faz no carnaval é se retirar para poder... Fizemos o acampamento dos nossos adolescentes, aqui. Nossas igrejas de fora tiveram acampamento. Bênção de Deus, assim, família envolvida com o Espírito Santo, totalmente separado desse momento, dessa festa tão profana, tão diabólica que é o carnaval. Então, em defesa da fé, carnaval de maneira nenhuma. Em defesa da fé, tem como ser cristão. Não tem associação. Não tem como maquiar o carnaval o suficiente para falar. Não tem associação. É gospel. Não tem associação. Não tem associação. Não tem associação. Nós não podemos jamais nos associar com as trevas. Existe uma diferença entre luz e trevas. Jesus disse que a tua luz brilhe no meio das trevas. Sim, mas você pode jogar isso como um argumento. Então nós vamos brilhar no carnaval. Meu irmão, eu não vejo diferença. Eu acho que se você entra nas trevas e você não faz diferença, então você é trevas igual. Você está sendo trevas igual. O cristão que conhece realmente Jesus e o caráter de Jesus não faz nem menção a querer participar de carnaval. Não. Esses que querem participar de carnaval não entenderam creio que não entenderam a mensagem, o rompimento com o mundo que a gente tem que ter. É verdade. Nós temos que fazer a diferença. Tem que ser diferente. Eu acho que para fazer a diferença a gente não tem que se misturar. Não tem que ser igual. Uma cópia é tipo carnaval. Não. Aí a gente perde todo o nosso sentido. A igreja, ela está perdendo o sentido de ser igreja por fazer parte dessas situações aí. O senhor falou bem aí, a igreja está perdendo o sentido de fazer igreja. Já vou pegar um gancho para o nosso segundo tema. Sim. Vamos ao vídeo primeiro, não? Vamos ao vídeo. A igreja agora ficou perto de casa, porque a gente vai na Lagoinha de Alphaville. E eu não tenho um horário pra ir. Às vezes eu vou de manhã, às vezes eu vou no culto da tarde. Hoje eu tô indo pela manhã. E aí a gente entra direto dentro da igreja, eu vou mostrar pra vocês. Direto dentro de um estacionamento, que é um estacionamento mais privado. E desse estacionamento a gente já sai direto dentro do camarim. Que é um camarim grandão, que é onde fica a galera, os pastores, a galera que congrega há muito tempo. Vocês o camarim, acabei de chegar. Você sabe o que ela tá fazendo ali? É pra voz, ela é a cantora. Ela é a cantora que vai entrar daqui a pouco. Então elas estão fazendo voz. As duas são a cantora. Deus tá vendo, tá? É ovo? É ovo? E você, que temos aí? Ovo também, muito bem. Deu amor? Que fome é essa ali atrás, ó? Com os pratinhos? Então. Ficou o dia inteiro sem comer ontem pra aproveitar hoje na igreja. Peraí, João. A gente tá na parte de trás dos bastidores. Aqui tudo, ó. É o telão grandão. Vocês vão ver o tamanho. Isso porque lá fora ainda tá lotado. Olha quanta gente, tá lotado. Olha que lotado, tá? Olha o tamanho do palco. Conseguimos um lugar na frente do palco, olha que legal.
É muito emocionante, gente. Os cultos aqui são fortíssimos. Olha como tá lotado. Do nada, o Dave Leonardo, no meio do... E aí, pastor, tem área VIP na nossa igreja aqui? Nossa, eu meu tô procurando aqui a área VIP na Uma nossa igreja igreja. perdeu sentido. Nós falamos no tema passado sobre a igreja mística, né? Sobre essa igreja. A igreja de Cristo, ela é mística, no sentido crístico, né? Mas ela não é envolvida com misticismo, né? Com misticismo, fazendo apologias, né, ao sincretismo religioso, a mistura uma mistura de religiões, né, dentro da própria igreja. Tira do que você aprendeu lá no candomblé e traz para dentro da igreja. E o curioso é que a semana passada, a Mayra Card, com o evangelho, com uma visão evangélica do evangelho totalmente distorcida. E você vê de onde é a raiz, né? De onde que ela tira essa conversa, né? Área VIP, para quem encontraria, Tiago é muito claro no seu livro, né? Tiago, no Tiago capítulo 1, já começa muito claro no seu livro. Totalmente errado você priorizar o rico, né, tendo lugar especial. Mas é porque é artista, o povo não vai entender. Eu vi um vídeo, o senhor conhece o Jonathan Nehmer, né? Sim, sim. Ele falando muito bem sobre isso daí, porque ele já entrou em área VIP. E ele fala da opinião dele, eu concordo com a opinião dele, ele falou assim, área VIP é um mal que existe porque os pastores não educam o povo, de que o artista é ser humano e a gente tem que se preocupar com a alma dele, né? Mas e aí, é culpa do pastor. Como que você pastoreia uma igreja de 20 mil membros, pastor? Então, mas a gente tem que pautar pelos princípios da palavra. Sim. Nós estamos aqui em defesa disso aqui. A palavra, nós aprendemos a palavra através da boca de Jesus, o nosso líder maior. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso mestre, é o nosso guia, o orientador, é aquele que nos ensina, aquele que nos capacita. Quer dizer, falar de Jesus, eu encho a boca para falar de Jesus. Mas, olhando para Jesus, o nosso mestre, Jesus ele deixa bem claro que o maior serve o menor. O maior serve o menor. Que todos nós estamos para servir no reino. Ele mesmo disse, o Pai trabalha até agora e eu também vim. Eu não vim para ser servido, vim para servir. Quer dizer, o Filho do Homem, nosso exemplo maior, ele diz, eu vim para ser servido. E nós estamos fazendo uma igreja para servir as pessoas. Para servir as pessoas. A igreja está a serviço das pessoas, para trazer um conforto às pessoas. Olha que coisa doida que nós estamos vivendo. E aonde aquele que tem mais pode mais, onde aquele que tem menos pode menos, onde que tem mais acesso, tem mais conforto, tem mais privilégio. Porque essa área VIP, ela é paga. Pasme, ela não é um lugar assim onde todo mundo pode frequentar, porque nem todos podem pagar. Então essas pessoas, por exemplo, que são bem sucedidas financeiramente, esses novos crentes que estão surgindo ricos, desse evangelho coach, desse evangelho de finanças. Soft, evangelho soft. Esse evangelho que está sendo pregado, um evangelho barato para mim, tão barato, que traz para as pessoas só uma linha de um glamour, um evangelho glamourizado de pessoas ricas, que são bem-sucedidas financeiramente, que existe espaço para essas pessoas na igreja. Sim, meu irmão, existe espaço para essas pessoas na igreja. Claro que existe, mas na igreja, quando você entra para dentro de uma igreja, perde todo sentido. Todos se tornam iguais. O verdadeiro comunismo está dentro da igreja no sentido de comunidade igual. Todos são iguais. Ninguém é dono de nada. Você não precisa doar seus bens, não precisa dar para os pobres, não é isso que estamos falando. Se quiser fazer isso também, seria uma boa ação. Mas entrou na igreja, não existe o pobre, não existe o rico, não existe classes. Não existe cor, não existe classes, não existe o preto, o branco, o amarelo, o índio. Não existe classe. Jesus, ele morreu para tudo. A Bíblia fala assim que ele veio para salvar pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações.
O evangelho é para todos, de uma maneira igualitária, para todos. Você não pode fazer da igreja, meu Deus, o que estão fazendo com a casa do Pai. Se Jesus ele pudesse voltar aqui, ele viria com chicote para chicotear todo mundo. Ele ia limpar, fazer um limpa na casa de Deus. Oh, esse aqui é casa de oração, meu amigo. Isso aqui não é casa de casa de bagunça, não. O que estão fazendo com a igreja? Esses caras eles vão tomar um pito de Deus. Esse pessoal vai sofrer nas mãos. O Senhor vai chamar muito a atenção, né? O que vocês fizeram com a minha casa? Minha casa é casa de oração, casa de santidade. E aí a gente entra num eu fico revoltado, problema. Tá? Desculpa aí. Eu sei. Mas é revoltante, porque meu assim, Deus, pastor, eu fico vendo esses vídeos, eu fico doido, falo, meu Deus, o que é isso? A gente entra num problema aí, porque vamos pegar o exemplo dessa Lagoinha de Alphaville, que é essa igreja onde tem a área VIP pros Não, essa igreja está sendo um modelo para muitas igrejas do Brasil, mas isso tudo, desculpa só interrompendo você, não é revoltado, não é para falar. Essa ideia é uma compra de fora. Isso aqui é uma coisa que está vindo muito, muito forte lá fora. Tudo que é e o pessoal fica fica importando para nós coisas que vê no Canadá, coisas que vê nos Estados Unidos. Esse evangelho que parece, a impressão que dá, que é um avivamento que está vindo para o Brasil, tudo baseado, sabe, na emoção. Na emoção. Você pode ver esses vídeos aí, você vê muita gente pulando, muita gente emocionada, muita gente chorando, muita gente mais fogo de palha. Tanto que não é você vê por quem são os mensageiros. É um que a gente falou do último aqui. Ela tá lá e sobe lá de novo o Dave Leonardo, o amaciante de ego do cristão. Então aí as pessoas falam assim, como que você pode ser audacioso, esse pastor, de falar que não está sendo pregada a palavra? Meu irmão, a palavra, ela traz mudança de comportamento. Traz mudança. Ela vai totalmente contra tudo isso. Então, se isso está acontecendo e está sendo levado de uma forma natural, eu garanto que se tem uma coisa que não está sendo pregado nessas igrejas, é a palavra. É a palavra. A palavra não está sendo pregada. E aí vem a questão. A igreja tem 20 mil membros. 20 mil membros. E cada dia chega mais membro. Daí você vai ver qual tipo de mensagem. A mensagem é para qualquer tipo de pessoa, sempre de mudança de vida. Deus vai dar tudo o que você quiser. Você é o centro do coração de Jesus. Deus existe por sua causa. Enquanto no outro extremo, a gente vê igrejas verdadeiras com menos pessoas. Na igreja que tem 100 membros, 200 membros, o pastor que cuida das suas ovelhas e tal. Aí você pensa o seguinte, o que atrai mais? O verdadeiro evangelho? Se essas 20 mil pessoas que estão lá, se eles chegassem lá no culto e o pastor dissesse, olha, você é pecador, você nasceu em pecado, você precisa renunciar seus hábitos, você precisa renunciar isso que você está fazendo de errado, você precisa tomar sua cruz diariamente, ou como Paulo escreve para Timóteo, né? Timóteo, vem me visitar. Paulo, preso, na beira da morte, chamando Timóteo para um ministério, para entregar para Timóteo o ministério da morte dele. Timóteo, toma meu lugar porque eu estou indo embora e o que eu tenho aqui é abandono, Demas me abandonou, não tem mais ninguém comigo. E o maior missionário que existiu na Terra morre com frio, pedindo capa, sozinho, abandonado. E nessas igrejas a gente vê todo mundo feliz, bem vestido, com BMW, área VIP. Será, pastor, que se fosse pregado o evangelho verdadeiro, teria esse avivamento de 20 mil pessoas? Não, com certeza não. Com certeza não. Nós estamos vivendo um evangelho um evangelho sem Cristo. Cristo está na prateleira. Essa é a verdade. Porque se Cristo vier para o centro, tudo isso acaba. Tudo isso acaba. Porque Cristo é contra tudo isso. Não é que ele é contra tudo isso. Cristo deixou bem claro, meu reino não é comida, não é bebida. Meu reino não se trata das coisas aqui da terra. Sim. O reino de Deus, ele veio preparar um reino para nós, celestial. O reino de Deus que ele veio implantar na terra, ele é um reino celestial, não é um reino terreno. Então nós estamos vivendo um reino terreno. Infelizmente, um evangelho que não está sendo pregado, está sendo vivido de uma forma errada, um evangelho dos homens. Isso a Bíblia já deixou bem claro, que existe o evangelho dos homens, e o pessoal está vivendo o evangelho dos homens, e nós estamos vendo tudo isso. Tudo isso tudo isso passando na nossa frente.
tudo que você disse a respeito de homens que pagaram o preço para viver esse evangelho, para nos trazer esse evangelho, foram pessoas que realmente viveram o evangelho, né? Nós estamos num tempo onde está sendo escasso, está sendo raro a palavra de Deus, as pessoas não querem ouvir, porque a palavra está sendo deixada de lado, porque é como você disse, está tendo igreja para todas as coisas agora, tá? Igreja trans, igreja para pessoas, hoje tem um casal lésbico, de pastoras lésbicas, que faz o maior sucesso na internet. Igreja Cidade Refúgio, acho que chama. Eu não sei muito bem, mas pessoas que eram influentes no evangelho antigo. Lana Holder, né? O nome dela. Se por nome, essa é uma das mais conhecidas. Sim, mas acho que tem um monte. E elas professam o evangelho com fé, fala de renúncia, fala de pecado, fala de tudo isso, quer dizer, é a mesma. A Bíblia fala, está escrito na palavra, se você fala do evangelho, mas não vive o evangelho na prática, é como construir uma casa na areia. Isso aí não sobrevive, não subsiste, não resiste uma tempestade. Isso aí pode até tá cheio, pode estar cheio de gente, pode estar, mas não sobrevive porque vai encher, o verdadeiro renúncia, evangelho, ele é a cruz de Cristo. Se prega nessas igrejas sobre renúncia, mas não aquilo que é o meu pecadinho de estimação. Eu renuncio qualquer coisa, menos aquilo que eu quero. Mas não mexe no meu queijo. Não mexe no meu queijo, que eu renuncio o que você quiser, menos... Desde que você não mexa com o que é mais importante para mim. E aí eu fico vendo, né, um monte dessas igrejas com muitas pessoas, famosos, artistas, e eu lembro de uma frase de um grande pregador, não vou lembrar o nome dele aqui, falando que Deus, na realidade, ele maltrata seus amigos. Ele fala assim, não me assusta Deus ter tão poucos amigos, você trata eles dessa maneira, né? Paulo era amigo de Deus e assim, o evangelho, ele não tem compromisso de nos fazer feliz, não tem um compromisso de nos agradar, de amaciar o meu ego, de eu chegar num dia ruim e o evangelho ter que me animar. O evangelho tem o compromisso de me salvar para a eternidade. E é isso que a gente esqueceu, que não é sobre hoje, é sobre a eternidade. A gente troca, que nem o senhor falou, a gente troca a eternidade por um prato de lentilha, por estar gostosinho aqui. Eu falo, não, então, quero ter minha vida tranquila aqui. O evangelho, a intenção do evangelho é nos transformar na semelhança de Cristo. Sim. As pessoas têm que ver no evangelho e nas pessoas que são evangélicas a semelhança de Cristo. Rapaz, você olha para alguns evangélicos que tem a cara do Satanás mesmo, de Cristo. Tem um jeito de falar, tem um jeito de falar. Exatamente. Você olha para alguns aí, que nem a gente citou aqui, né? Bom, a gente tem que citar nome. O Silas Malafaia falando para mim, parece eu não gosto do jeito que ele fala, agressivo, maldicente. Quando ele encontra uma pessoa adversária, ele vocifera, você não vê mansidão na fala, né? Não vê mansidão na fala. Infelizmente, mas é isso que nós estamos falando, né? Essa igreja moderna, essa igreja... E o Silas Malafaia, ele é mais velho que eu, mas são pessoas que se adaptaram facilmente a esse evangelho moderno. Aí você pega aí alguns nomes famosos, né? De pessoas que eu mesmo era fã, admirava, tem até a literatura deles. E hoje você vê esses caras tudo maluco. Tudo falando bobagem, voltado relativizando um evangelho barato e banal. Deus nos guarde e que nós possamos estarmos aí limpos das nossas mãos dessa situação. Fala que o Silas Malafaia bom era o de bigode, que ele era que nem Sansão, né? Perdeu o bigode e perdeu a unção. Quando ele tinha bigode, ele ainda defendia algumas coisas corretas. Uma época eu parava para ouvi-lo, mas hoje ele perdeu o bigode. Não perco mais meu tempo, não. Não deu certo mais não. Mas vamos ao terceiro tema. Tem mais um vídeo. Vamos lá, vamos ver esse vídeo aí. Vamos ver esse vídeo. Eu acabei de ver um homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi sobre praque. Terminância fá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que o demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Eu me prebitasse, ó, quebre a fá. Eu ouvi esse demônio gritando.
E ele falou assim: ela tora aqui e eu pego o menino lá. Semi-chacala saio. E eu tô ouvindo esse homem de branco falando comigo um negócio, que o diabo não vai tocar naquela criança, porque ela é do altar. E ele tá gritando: ela tora aqui, eu pego o menino lá. Só que eu vi na hora que esse homem de branco saiu daqui, desceu dentro daquela casa, colocou a mão no menino que estava deitado numa cama, e ele está gritando assim: o Emanuel sempre foi promessa minha. O Emanuel sempre foi promessa minha. Sobrevassaio que me nasce. Enquanto você adora aqui, minha filha, o anjo do Senhor gritou para mim aqui agora: o Senhor Jesus desceu, está guardando o Emanuel, vai estar visitando um homem chamado Júnior também. Ai, 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 ai. Vai dar glória ou não vai? Deus acabou de falar para mim: ela adora Miguel, eu quebro o caixão de Emanuel, eu visito o Júnior. A igreja, e a igreja, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar, abre a boca. Ó, o menino de 14 anos que fala que ele não é pregador, ele é profeta. Ele fala que ele é profeta para as nações, que é eles estão chamando ele de profeta mirim, né? Mas não só ele. Junto com esse menino tem Ricardo Salles, que você... Cara, esse Ricardo Salles é aquele do Rio, né? Então... Ele que revela as pessoas. Revela a placa de carro, o CPF, revela... esse menino também fica entregando profecia, né? Mas sempre no mesmo estilo, né? Sai falando em línguas e fala alguma coisa e fala que vê anjo, entrega. E aí esses dias esse menino, ele estava num podcast que eu assisti, ele falou que um dia um pastor mostrou para ele que esses daí, eles têm um aplicativo, que eles baixam um aplicativo, eles pegam o primeiro, o segundo nome da pessoa e lá revela, esse aplicativo está sendo até proibido, né? É um aplicativo que você utiliza para pesquisar tudo sobre a vida da pessoa. Então daí ele percebe que essa pessoa tem uma ação judicial. O que vai ser a profecia? Chega na pessoa, nunca viu pessoa na vida, mas olha só que Deus está falando que na justiça você não vai perder. A pessoa se desmancha de chorar porque não tá esperando, né, pastor? O que o senhor me diz aí em defesa da fé sobre essa onda de profeta que revela um monte de coisa? Então, eu acredito que tem uma expertise aí nessa questão que você falou, mas eu acredito também no espírito da adivinhação. Sim. É o mesmo espírito que estava naquela mulher que revelou Paulo e Silas. Uhum. É o mesmo espírito para mim. É um espírito da adivinhação que fala do Senhor, que fala das coisas do Senhor, mas não tem a ver com o Senhor. Não tem a ver com o Senhor. Qual é o propósito da revelação? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. O propósito é para enaltecer o homem ou enaltecer a Cristo? A revelação, ela vem com um propósito. Sim. Ela vem com um propósito. É um propósito de salvação, vem com um propósito de restauração, vem com um propósito de santificação, vem com um propósito. Então não existe revelação de Deus para poder trazer para a pessoa uma coisa que está embutida nela, ou algum prazer, algum desejo que está embutido nela. Sim. Então eu não, em defesa da fé, isso é muito contestável. As pessoas são atraídas por isso porque as pessoas não conhecem. Deus, ele se revela pela palavra. Nós estamos, desde que nós começamos aqui esse nosso bate-papo, a gente está falando da revelação da palavra. Sim. As pessoas vão atrás dessas revelações porque as pessoas não conhecem a Deus, né? O Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele se revela através da sua palavra. Basta você querer ouvir a palavra e Deus vai se revelar para você através da palavra. Então é lamentável a gente ver essas igrejas crescendo, mas pode ver essas igrejas. Essas igrejas são cheias de pessoas vazias de Deus. Pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Elas vão ali como se elas fossem para qualquer evento, onde elas correm atrás. Eu costumo dizer que são aquelas mesmas pessoas que faziam parte da multidão que ia atrás de Jesus. E Jesus ele curava, ele fazia em nome do Pai, né? Jesus, como Deus, ele veio para salvar, para curar, para trazer essas situações para as pessoas, né?
E Jesus, quando ele revelava para trazer cura na alma, né? Ele falava, filha, tua fé te salvou. Ele não falava, tua fé te curou. Tu pode ver, quantas vezes Jesus falou assim, a tua fé te salvou. Você, era salvação. Aquele leproso que voltou, né? Depois de ser curado, o único que voltou. Ele voltou e Jesus falou assim, olha, que aquela fé que ele fez, de agradecimento, fez ele receber a salvação. Quer dizer, nós temos que olhar para o evangelho simples, um evangelho que revela através da palavra, né? Tudo que já foi... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, pastor, e essa pessoa, ela estava com uma questão muito particular. Só segura só um pouquinho. Para mim, esses pastores são mercenários. Lobos. Eu vou usar uma palavra pesada, tá? A Bíblia diz que são cães. São. Se você pegar ali, vai falar assim, quem são esses cães? A Bíblia fala, a Bíblia dá a resposta. Esses cães são esses pastores que olham para o próprio ventre, que estão lucrando com as coisas de Deus. Esses são os cães. E a Bíblia diz que nos últimos dias ia se levantar cães. Isso daí que o senhor falou que é o grande problema. Tudo a favor do lucro. Esses profetas que a gente vê aí, né, o profeta Mirim e tal, você vê o Ricardo Salles ostentando, andando de Ferrari, carros importados, né, como se isso fosse a prosperidade de Deus, fosse isso daí. E aí eu lembro de Balaão, né, o Ricardo Salles esse dia foi chamado de falso profeta pelo Eliseu Rodrigues, que é um pastor assembleano que eu gosto muito de ouvir, Eliseu Rodrigues. É polêmica, hein? Chamou ele de falso profeta. Eu não sou falso profeta porque eu não erro profecia. E aí a gente acredita que falso profeta é quem erra profecia, né? E a gente vê o exemplo de Balaão, que era falso profeta e nunca errou uma profecia, né? Balaão, ele sempre acertou profecia. Então é o espírito de Balaão esse pessoal tem. Mas por que ele era falso profeta? Porque ele fazia em troca de dinheiro, né? O dono ele até tinha, ele adivinhava, ele conseguia acertar. Mas Deus o chamava de falso profeta porque a intenção do coração dele era errada em fazer, né? Ele não fazia para direcionar o falso profeta, né? Ele não fala da boca de Deus, ele fala da boca do homem. Sim. Né? Ele revela a boca do homem. O coração está interessado no ganho, naquilo lá. Mas eu estava dizendo sobre as pessoas que buscam profecia. Esses dias eu conversando com uma pessoa, a pessoa estava falando que tinha uma questão muito, muito difícil para decidir, né? Estava numa sinuca de bico, não sabia qual atitude tomar. E ela falava assim, olha, eu estou buscando alguém para me revelar alguma coisa. Uma irmã do coque para vir aqui e botar a mão e dizer isso que eu te digo, faça isso, porque eu não sei que direção tomar. Eu falei, olha, mas você crê em Deus? Eu falei, creio. Você lê a Bíblia? Leio. Ela falou assim, então a direção está aqui. Quando você lê a palavra, você aprende como você deve agir diante de cada situação. Então, se você entende a mensagem do Evangelho como um cristão deve se portar, você tem que falar, olha, a decisão é a seguinte, se eu for por esse lado, eu estou errado. Se eu for por esse lado, eu estou certo. Então não preciso de um profeta me revelar o que eu devo fazer. Está aqui, está na palavra. A palavra te diz como você deve se guiar. É perfeito o que você disse. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho confia nele e ele tudo fará. Sim. Numa decisão que você precisa tomar, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor, entregar os cuidados do Senhor e confiar nele. Você passou por uma experiência dessa com seu filho. Sim. Né? Seu filho estava pelo menos foi o testemunho que você me contou. Seu filho estava desenganado, o médico já tinha desenganado ele, chamaram para despedir do filho. Sim. O que você fez? Você, naquele momento, você entregou. Falou assim, Senhor, eu estou entregando as tuas mãos, o que o Senhor fizer, eu vou aceitar a tua decisão. Essa é a busca da revelação. O que o Senhor fizer, olha que lindo isso, né? Tá feito. Eu vou aceitar isso como uma decisão sua. Naquele momento você entregou o seu filho ao Senhor. Você não foi buscar uma revelação, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, confio. Porque você poderia estar fazendo seu filho correr risco. Sim. Quando você entrega ao Senhor, você deixa nas mãos dele, que ele confia nele e tudo fará. Mas você não confiou nele a ponto de falar assim, não, eu confiei nele e por isso que ele sarou. Não, você confiou a ponto de falar assim, se ele levar meu filho, é ele que decidiu levar e eu vou ficar em paz. Nós decidimos aceitar a vontade de Deus, a vontade de Deus. qual for. E quando você aceita a vontade de Deus, o caminho da direita e da esquerda, ele vai ser o caminho certo. O que Deus decidir, ele está decidido. Se ele tivesse levado o Fabinho,
com certeza, claro que vocês sofreriam muito, Com certeza. mas jamais vocês iam questionar essa decisão. Mas como Deus viu, por que Deus poupou a vida de Isaac? Porque Abraão, ele tinha Isaac muito forte no coração. E Deus quis provar se Isaac estava totalmente no coração de Abraão. E Abraão tomou a decisão de entregar Isaac. Quer dizer, nós não precisamos consultar profeta, irmão, para poder tomar decisão. Não precisamos consultar profeta, nós temos um Senhor. O Senhor, ele se revolta, ele se ira quando as pessoas trocam ele por um xamã, adivinha, um adivinho ou um falso profeta, porque quando você não fala da boca de Deus, você é um falso profeta. E aí isso daí denuncia, pastor, um erro mais profundo, que é falta de cristão que lê Bíblia, que conhece, né? Por que as pessoas procuram esse tipo de coisa? Porque é que o senhor falou ali no começo, as pessoas, elas querem delegar para o próximo a responsabilidade da fé dela. Ela não quer ela buscar a sua intimidade com Deus, eu posso deixar você um pouco mais maluco ainda, essa fala. É só pra gente poder ir pro final, né? Se você pegar um Ricardo Salles ou qualquer profeta, tem um momento que esses caras falam em nome de Deus e Deus fala por eles. Sim. É impressionante. Lembra daquela história daquele profeta que encontrou com aquele moço no caminho, mandou ele voltar e o moço foi devorado? Sim. Depois por um animal. Uhum. Por quê? Porque ele falou, Deus deu a ordem, você falou para o profeta, você não volta pelo mesmo caminho e não aceite presente. Né? Aí vem um profeta mais velho, que era um profeta de Deus, você fala assim, não, Deus falou comigo. Você pode voltar sim, você vai voltar comigo lá e vai comer na minha casa e vou te dar o melhor lá para você estar com fome. E o profeta mais novo falou assim, bom, se o profeta mais experiente está falando que eu posso voltar, então por que eu não voltar? Né? Só que em algum momento esse profeta mais novo ele deixou de ouvir a voz de Deus, porque Deus falou para ele, não era para ele voltar. Então Deus não é Deus de confusão. Sim. Deus não pode falar uma coisa e depois desfalar. Ou Deus não vai falar uma coisa, então mas esse profeta mais velho aí, depois ele fala uma profecia de Deus na frente. Olha Sim. que louco isso. Sim. Então, por quê? Porque o compromisso de Deus não é com o profeta. O compromisso de Deus é com a palavra. É com a palavra dele. É com a palavra então dele. Então Deus em algum momento ele vai usar o Ricardo Sim. Salles. Em algum momento ele vai usar uma outra pessoa dessa, fala assim, então vai haver confusão na cabeça das pessoas, não porque, mas foi Deus que fez, foi Deus que falou, sim, Deus falou. Como Deus vai usar uma pessoa de rua, um morador de rua, um bêbado. E a mensagem não justifica o mensageiro. Não, jamais. Deus usa ele, mas isso não significa que ele é santo, que ele é... Se você pegar Jesus mesmo, tá explicando lá, fala assim, ó, nos últimos dias virão até mim e dirão, né, quando vier o dia da colheita, fala assim, Senhor, eu profetizei em teu nome. Expulsei demônios, eu fiz isso. O Senhor vai falar assim, não vos conheço. Porque o compromisso de Deus não é com a pessoa. Ele expulsou o demônio, ele curou em nome de Jesus, ele fez coisas, foi em nome de Jesus e fez. E Deus fez, mas só que Deus não conhece essa pessoa. Não conhece essa pessoa. Porque o compromisso de Deus não é com a pessoa. E lembrando da história de Balaão, se for necessário, usa até uma mula, né? Exatamente. E Balaão, a hora que a mula, ele reconheceu, né? Falou assim, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então não tem como, meu irmão. Deus não é Deus de confusão. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. E Deus só muda algo na nossa vida quando nós reconhecemos Sim. o nosso erro. Quando parte de nós. Pode ver, na vida de Ezequias, do rei Ezequias foi assim. Na vida de Nínive foi assim. O povo se arrependeu e o mal que Deus ia fazer não fez. Porque Deus disse, se o mal que eu vou fazer a uma nação e ela se arrepender, o mal se transforma em bem. E se o bem que eu vou fazer a uma nação, ela entortar o caminho, eu faço o mal. Quer dizer, não depende de Deus, depende da atitude humana. Do arrependimento. Do arrependimento. Tanto para o bem como para o mal. Isso aí. Gente, ó. Bom papo, né? Bom papo, hein? Bom papo. Semana que vem... Tem mais. Com certeza tem mais uma safra de coisas que a gente tem que falar aí. Eu gostaria de pôr uma pauta já para semana que vem, para a gente poder... Pode deixar? Primeiro, pode. Esses stand comedy aí, você falou do Neymar, desse pessoal aí. O que você acha? É de Deus isso aí, brincar com a palavra, fazer chacota das coisas de Deus, fazer chacota da igreja. É um assunto legal pra gente pôr. É um assunto, a gente vai trazer esse daí, e eu já tenho em mente aqui de um cara que não é cristão, que fez chacota com cristão,
mas o cara falou verdade. E eu vou trazer pra gente comentar. Vamos fazer esse papo? Vamos fazer esse Valeu, papo. gente. Deus abençoe vocês. É prazeroso a gente bater esse papo. Espero que agrade você. Também se não agradar, meu irmão. Nosso compromisso é com com a Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, até mais. Tchau, até mais.